Vlad, tem muita gente que fala que depois dos 30 o corpo muda, né? Como é que funciona isso? O que você acha disso? Cara, falando sobre atividade física e sobre ser humano, atividade física faz parte do ser humano, então vamos lá. Como é que estava a sua vida financeira aos 20 anos, Mike? Completamente diferente. Aos 30? Completamente diferente. Mas você espera que sua vida financeira esteja aos 40 anos? Então, graças a Deus que muda, né, depois dos 30. Tudo muda. A questão é que tudo muda. No seu corpo, na sua saúde, tudo vai mudar. A questão é o que você está fazendo para que essa mudança seja positiva para você. Essa é a grande questão, esse é o grande X. Então a galera fica aí com esse viés maluco de que depois dos 30 anos tem que fazer um treinamento XY para secar a barriga. Bumbum durinho, depois dos 30 anos você tem que fazer isso, isso, isso. Cara, nada muda. Então pra galera que tá ouvindo aí, nada muda em relação aos princípios básicos do treinamento físico. Não muda nada. A questão é que a gente tem que fazer adaptações de acordo com o que a pessoa vive. Então vamos imaginar, Mike, quantas horas você fica no computador por dia? Cara, muito tempo. Umas 5, 6 horas. Por dia no computador, correto? Então você fica nessa posição aí no computador. Então será que por você ficar nessa posição, em função dos seus hábitos de vida, você vai ter alguns problemas, ou algumas que a gente chama aqui de disfunções maiores do que uma pessoa que movimenta o dia inteiro, no quadril, na coluna? Sim. É possível que tenha? Sim, rigidez. Exatamente, as pesquisas apontam isso, né? Que a gente tem uma perca de mobilidade, por exemplo, ao longo das décadas. Então você vai perder de 5 a 10% de mobilidade até os 40, depois se acelera um pouquinho. Legal, então já sabendo disso, eu tenho que entregar um treinamento para pessoas acima dos 30 anos com algumas adaptações para trabalhar um pouco mais mobilidade. Mas idade não é doença, né? Não. Então fica bem claro aí, idade não é doença. Idade é um nome que às vezes a galera dá para arrumar desculpa, para não ir, para não começar, para talvez fazer alguma coisa diferente. E do contrário, tem muita gente que é mais velha que faz treinos muito mais avançados. Vou imaginar, você é um cara sedentário até seus 30 anos. Você tinha um padrão de movimento, um tanto X ou Y a mais ou a menos de mobilidade, força você nunca treinou na vida, aí você começa a treinar após os 30 anos. Como é que você vai estar aos 40 anos? Melhor do que se não tivesse treinado. Melhor, talvez, que você chegou. Dos 20 anos, dos 25 anos. Exatamente. Então, Mike, a questão toda que a galera fica criando esse viés de que, eu tenho que treinar, muita coisa é venda, cara. Muita coisa a galera cria nas redes sociais estratégias de comunicação para vender melhor um produto, cara. E aqui no Personal Class a gente é muito básico e muito simples. Aqui é o básico que funciona. Então, o que a gente precisa, e para você que está em casa, principalmente, o que a gente precisa para ser melhor após os 30 anos? Primeiro é frequência de treino. Eu tenho que fazer algo que vai entregar valor para mim, que eu gosto, mas que vai entregar valor para o meu corpo, porque hoje a gente vê que algumas modalidades elas entregam só um pedaço. Então, muitas vezes, a musculação não é uma modalidade, mas o convite é você ficar só na máquina, treinar só na máquina, te entrega ali a força. A força é o principal. Tudo que você fizer na sua vida pós 30 anos, já que a gente está falando dos 30 anos, tem que envolver treinamento de força. Legal? Porque a força é como se fosse o motor do carro, e sem o motor do carro não adianta ter pneu, não adianta ter amortecedor, não adianta ter parte elétrica, nada disso. Então a força é o motor do carro. E eu preciso de ter um conjunto de outras habilidades para fazer com que o carro se movimente, com que o carro ande. Então vamos pegar aqui, a parte de suspensão do carro seria a mobilidade. Uhum. Então eu tenho que ter a força, e primeiro o pneu, o amortecedor, esse sistema todo, para que o carro ande melhor. Mobilidade. Depois da mobilidade, aí tem outras coisas que eu devo trabalhar, e dependendo da idade, trabalhar até um pouquinho mais, nas pessoas mais velhas, por exemplo, queda na velhice é uma das coisas que mais mata idoso, né? Então eu tenho que trabalhar essa força rápida de recuperação, o equilíbrio, eu tenho que trabalhar a percepção de espaço, eu tenho que trabalhar o controle motor. Então isso é fundamental. Eu trabalhar força básica e trabalhando devagarinho essas outras habilidades que vão complementar. Como é que é a frase mesmo que a gente utiliza aqui? O que você quer com o que você precisa. Exatamente. Tem um slogan agora que nós criamos agora, né? E aqui, Vlad, para a galera entender um pouco do que a gente está falando, então se você pensar nas pessoas que mais são ativas, é comum a gente falar que a galera da roça vive mais, né? Que a galera da roça, eles têm uma qualidade de vida melhor, são mais ativos. Então, basicamente, esse grande potencial de atividade que eles têm na roça é o que permite eles serem mais fortes, né? Eles terem uma melhor qualidade de vida. Perfeito, Mike. Isso que você está falando vai muito ligado à metodologia de treino que a gente usa, né? Que é a metodologia de treino mais voltado para
funcionalidade do corpo. O que é funcionalidade do corpo? O corpo funcionar melhor. Então a gente falou da força aqui, né? O que a gente espera num programa de treinamento de força ao longo do tempo? Que a pessoa seja forte, mas ela seja tão flexível, tão móvel quanto forte. Que ela seja tão rápido, potente quanto forte. Que ela tenha o equilíbrio necessário para ter força. Então, o que as atividades do passado faziam com o corpo das pessoas, que elas eram mais fortes, mais equilibradas, porque as atividades eram funcionais. Então, capinar um lote, bater uma laje, ficar em cócoras ali para você tirar um leite da vaca, coisas que a gente não faz mais hoje em dia. E a gente, quando criança, continua fazendo essas coisas, hoje menos até do que as crianças passadas por causa da tecnologia, né? Celular, computador, tá tirando isso, inclusive, das crianças, essa vivência motora. Então, na roça, você tem essa vivência motora que a gente não tem na vida urbana. Então, o que a gente tem que buscar no treinamento? Dar para as pessoas o corpo que elas desejam, mas entregando o que elas precisam, dando para elas a mobilidade, a leveza que elas precisam. Então, essa é a ideia básica. Então, basicamente, quando a gente fala sobre, para você que às vezes não está entendendo nada aqui, quando a gente está falando disso tudo, desse tanto de função que a gente tem que desenvolver nas pessoas, aqui a gente deixa bem claro que não existe um treino ideal. Não tem aquilo que uma pessoa de 20 anos pode fazer ou uma pessoa de 40 anos não pode fazer. Tudo depende, né? Depende. E o que a gente leva muito em consideração aqui é o que a gente chama de autodeterminação aqui. A pessoa tem que fazer parte do treino. Por quê? Porque como é que eu vou gerar frequência se a pessoa não está gostando do treino dela? Então, o seu cliente, Mike, de personal, aqui no Personal Class a gente pensa muito nisso, a gente tem muito esse feeling de entender o que o cliente está gostando e o que ele não está gostando, porque não existe o exercício certo para aquela fase de treinamento. Existe a carga de treino certo, existe o peso, vamos falar de forma mais clara, o peso que você vai colocar, a dificuldade do movimento que você vai fazer. Ou o movimento melhor para eu melhorar todos os meus outros movimentos? O que de mobilidade? Existem os movimentos padrões básicos que todo mundo deve fazer no início de um programa de treino. Então vou falar aqui alguns básicos, tá? Todo mundo deve saber agachar. Sentar e levantar. Quantas vezes você não senta e levanta no seu dia? E se você faz isso de forma compensatória, já parou para pensar, às vezes que, cara, não tem tô treinando aqui, não tem esse costume, esse agachamento aqui tá muito difícil de fazer, um agachamento livre. Quantas vezes você repete esse mesmo movimento durante o seu dia? O que isso pode gerar na pessoa, né? Exato, lendo alguns artigos aqui, né, científicos, mostra que mais de 80% das pessoas agacham errado, cara, nas academias, com peso. Então, agachar errado com peso, olha a consequência que isso pode trazer no longo prazo para suas articulações. E até mesmo sem peso, né, Vlad? Se eu não tenho a consciência, o controle do meu corpo para agachar, quantas vezes eu vou sentar e levantar ao longo do meu dia, igual a gente está aqui conversando, para ir ao banheiro, para fazer diversas funções ali, e se eu estou compensando esse movimento, ao longo do tempo, como que isso pode trazer de prejuízo? Não, isso vai trazer, né? A gente não sabe o quanto de prejuízo que isso vai trazer, né? Mas a questão toda que eu estou falando é, as pessoas fazem isso errado levantando e sentando a cadeira, vai colocar peso em cima disso para fazer. Então a gente se preocupa muito com essa correção do movimento. Outra questão importante, olha, então a gente já falou do agachamento. Outra coisa, todo mundo deve saber fazer uma boa flexão de braço, cara. Porque você vai empurrar as coisas durante o seu dia. Os esportes, você utiliza esse padrão de empurrar para frente, né? Muitos esportes você utiliza isso, mas como é que eu vou fazer isso sem o controle do centro do meu corpo? Né? Pô, atividade simples, como carregar uma sacola, tirar uma mala de cima. Quem é que está estabilizando isso? Então a gente, por exemplo, os exercícios de puxar, os exercícios de barra, eles são obrigatórios para todo mundo fazer. Né? Então a gente, tendo esses exercícios obrigatórios, o que a gente varia para o treinamento ficar legal? As ferramentas que as pessoas utilizam, cara. Então eu tenho 5, 10 exercícios ali que são os básicos, que todo mundo faz, o que eu faço? Vario a ferramenta. Um dia eu utilizo cabo, outro dia eu utilizo halter, outro dia eu utilizo ferramentas como kettlebell, acho que nem todo mundo conhece, mas é sensacional. Outro dia eu coloco essa pessoa para ficar um pouco mais instável. Aí a pessoa vai evoluindo, eu coloco mais peso, vario com mais peso para mais repetições, trabalhando sempre próximo do máximo que a pessoa consegue, que a gente chama de falha aqui, do máximo que a pessoa consegue em cada treino. Por isso, os treinos não precisam ser longos. Então essas pequenas dicas são as dicas que a gente dá para as pessoas de 20 anos, mas que também a gente dá para as pessoas de 70 anos. O que muda? O que muda? A capacidade inicial que a pessoa chega para treinar. Então talvez uma pessoa de 20 anos, mesmo sem atividade física,
a máquina está menos rodada, o carro rodou menos no asfalto. Mais lubrificado. Exatamente. Você consegue acelerar o processo. Uma pessoa mais velha, você tem que ter mais cuidado. Mas todos eles devem ganhar as mesmas habilidades. Então aqui nós já falamos muito sobre diversas formas da gente conseguir ajudar e melhorar a performance das pessoas através do movimento, né? E agora, quantas desculpas você já deu para não vir para esse mundo do movimento, para não performar melhor? Uma delas, aposto que é a idade. Já não tenho mais idade para isso, eu não tenho tempo para isso. Mas, na verdade, aqui a gente está mostrando, né, para as pessoas que isso é apenas um detalhe. Então, a frequência é um ponto mais importante. Cara, hein, Mike? Eu fico pensando, cara, e fico vendo hoje, no mundo de hoje, né? A gente tem muita informação, mas muitas dessas informações são distorcidas. Então, a rede social hoje permite que as pessoas vivam a vida de outras pessoas. Então, às vezes, você vê um influenciador ali que tá com um shape legal, com um corpo bacana, mas vamos lá. Será que você tem as mesmas possibilidades e ferramentas desse cara? Você quer a mesma coisa do que essa pessoa, do que esse influenciador, essa influenciadora? Tá na mesma fase da vida que Tá na mesma fase da vida? Tanto financeira. Essa é uma pessoa, e talvez esse influenciador é uma pessoa que trabalha só nas redes sociais, trabalha 4 horas por dia, dorme 8 horas por dia. Ou seja, todo o trabalho dele que ele tem é para gerar aquele resultado. Então ele tá filmando aquilo e entregando aquilo. Exatamente. E a nossa realidade é diferente. Será que essa pessoa está usando ou não recursos ergogênicos? Cara, isso é a nova droga do século XXI, recursos ergogênicos. E a minha visão sobre isso, tá, cara? Não quero nem criar polêmica, não. Não existe doses seguras. Entende? Então, não viva o corpo e a vida dos outros. Faça o melhor que você pode fazer com as ferramentas que você tem hoje, com as possibilidades que você tem hoje. Então é por isso que a gente pensa aqui em treinos rápidos, intensos e seguros. Trabalhando o básico, sem uma complexidade absurda de movimento, com o máximo de intensidade que a pessoa pode. E começa a construir sua própria história, cara. Começa a construir sua própria vida. Eu sou um cara, por exemplo, que eu tenho 48 anos. Não abro mão da minha cervejinha no final de semana, cara. E também não abre mão de chegar em casa e brincar com seus filhos. Não, todos os dias, 6 horas da manhã, eu estava aqui hoje no Personal Class aqui do Nova Floresta treinando. Então não abro mão da minha cervejinha no final de semana. Não abro mão de ir na casa da mamãe. Filhinho, fiz feijoada hoje, vou comer minha feijoada. Não abro mão disso, mas eu me mantenho ativo, mantenho treinando. Sou empreendedor, né? Então eu tenho pouco tempo. Tem 2 filhos em casa, tem que chegar em casa. A atividade física minha não compete com meus filhos. Então, cara, eu acho que eu vivo a vida que eu posso viver hoje. Pô, mas eu vou ter a barriga tanquinho? Cara, não, mas também não tô fora da imagem que eu projetei pra mim. E são fases, né, Vlad? Assim, Exato. Já que a gente tá falando de idade, aos 20 anos, às vezes você busca muito espelho da sociedade. Aos 30, você já tem o seu espelho, o seu próprio espelho. É você com você ali, você é o próprio desafio. Né? Então aqui a gente consegue ver que, assim como você brincou lá no início, sobre investimento, um dos maiores investimentos que a gente tem é sempre na gente mesmo. Então, às vezes muitos de vocês já escutaram a frase de estude, porque isso ninguém pode te roubar. Da mesma forma aqui, treine, porque isso também ninguém consegue tirar de você. A sua saúde, a sua prosperidade, isso tudo depende de quão limpo está o seu movimento, ou quão preparado você está para realizar essas ações. Exato. E a função do profissional do movimento, né, do educador físico é essa, e é assim que a gente treina a nossa galera.